No jogo de terça-feira, o Real Madrid conseguiu uma virada histórica contra o Borussia Dortmund na Champions League, com o Vinícius Júnior fazendo uma atuação absurda, a nível de ser considerada uma das suas melhores com a camisa do Real Madrid. E no dia seguinte, já nesta quarta-feira, o Rafinha foi lá e quis imitar o Vinícius Júnior fazendo um hat-trick contra ninguém mais, ninguém menos que o Bayern de Munique. E eu digo mais, bicho, é um gol mais bonito que o outro do Rafinha, simplesmente aposentando Manuel Neuer, um dos maiores goleiros da história do futebol. Com o Vinícius Júnior prestes a receber a bola de ouro, com o Brasil há quase 20 anos sem receber o prêmio, o Rafinha sendo considerado talvez o melhor jogador dessa atual temporada europeia, Savinho deitando muito no Manchester City, Martinelli muito bem no Arsenal, Gabriel Magalhães, Bremer, entre outros jogadores que estão demonstrando um bom futebol em seus clubes, mas que na seleção brasileira eles jogam muito, mas muito abaixo, especialmente o Vinícius Júnior, que é alvo de muitas críticas por não desempenhar o mesmo futebol que ele desempenha no Real Madrid. Mas e aí, de quem será a culpa? Será que é culpa dos jogadores que não querem jogar na seleção mais? Será que é culpa do técnico? Será que é culpa da CBF? Será que é culpa de não sei quem? Vamos descobrir. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais vídeos do canal Camisa 17, onde eu, Guilherme Dutra, gosto de bostejar um pouquinho sobre futebol. Simplesmente vivemos uma semana incrível de Champions League, brasileiros sendo mais uma vez donos da competição. Rafinha e Vinícius Júnior entrando numa seleta lista de jogadores brasileiros que fizeram hat-trick na competição. Além de, claro, alguns outros que também jogaram bem, o Savinho deu assistência no jogo do Manchester City, o Martinelli também jogou muita bola pelo Arsenal, todos os dois ali são os pilares nos seus clubes na Inglaterra, além de outros jogadores parados na Itália, na Espanha, na Inglaterra, que jogam em times mais meio de tabela, alguns que jogam em time topo de tabela, mas que todos ali desempenham um bom futebol. E não só falando de atacantes, todos em qualquer posição, seja de zagueiro, meio campista, goleiro, nem se fala, e atacantes principalmente agora com Rafinha, o Endrick agora sendo importante no Real Madrid, Rodrigo, Vinícius Júnior e por aí vai. Mas então, se temos um elenco tão bom, tão diverso, tão forte assim, a ponto de disputar uma bola de ouro, a ponto de ser dito como o melhor jogador da temporada, por que não vemos esse resultado na seleção brasileira? Bom, o porquê eu não faço a mínima ideia. Eu realmente não consigo trazer um relatório, uma resposta assim tão exata e tão direta para te explicar isso. Todavia, eu tenho suposições, eu tenho minhas teorias da conspiração do porquê que a seleção brasileira vai tão mal, mesmo tendo jogadores muito, muito bons. O Rafinha ele teve uma evolução absurda após a chegada do Hans Flick, né? Porque tínhamos ali o Xavi com pouca experiência, não acho que ele é um técnico ruim, mas é um técnico com pouca experiência, que não tinha tanta gestão de clube. Ele raramente deixava o Rafinha entre os 90 minutos jogados, ele dificilmente dava entrevista sendo otimista, falando que confiava na equipe dele, muito pelo contrário, às vezes ele era até pessimista, para alguns realistas, é claro, mas é de fato que ele não geria tão bem o elenco como está fazendo agora o Hans Flick, que defende o Rafinha com unhas e dentes. Se hoje ele saiu daquele jogador que era descartável, que chegou até mesmo a ser considerada uma das piores contratações de toda a Europa quando chegou no Barcelona, se ele passou por tudo isso nesses 3 anos para chegar onde ele chegou, sendo capitão da equipe, melhor jogador e crucial e principalmente intocável nesse elenco, é fruto de muita evolução e mérito total do Rafinha. É claro que o técnico como o Hans Flick faz muita diferença, mas o Rafinha ele tem um diferencial de, por exemplo, ele nunca abriu a boca para falar mal do Barcelona. Quando o Vitor Roque, não falando mal do Vitor Roque, só para deixar claro, quando o Vitor Roque ele foi mais deixado de canto ali no Barcelona, levantando especulações sobre sua transferência, emprestado e tal, ele foi lá, o seu empresário abriu a boca, sua namorada ia lá, falava que ele estava triste no Barcelona, ele próprio chegava a falar coisas que estava infeliz no clube e fala até hoje que não estava feliz no Barcelona e precisava sair. O Rafinha nunca, apesar de todas as críticas, tanto as brasileiras quanto da mídia europeia, ele nunca abriu a boca para reclamar do seu clube, ele sempre lutou pelo seu espaço ali dentro. Tanto é que no começo dessa atual temporada, quando rolava especulações sobre a vinda do Nico Williams para o clube catalão, surgiu aquela polêmica, né, porque era um post com uma foto do Nico Williams com a camisa 11 e o Rafinha comentou com 3 emojis sorrindo. E recentemente numa coletiva ele falou, cara, eu acho uma falta de respeito absurda. E é muito verdade, cara. Como é que você tá ali se esforçando, lutando pelo clube, para vir pessoas aleatórias comentar que você deveria sair e seu número deveria ser entregue a um outro jogador que era mera especulação. E mesmo assim ele nunca falou mal do clube, sabe? Ele sempre brigou pelo seu espaço e brigou muito bem até chegar nesse nível que estamos vendo agora. Um dos melhores jogadores da temporada, quiçá o atual melhor jogador dessa temporada do mundo. Parece um pouco difícil acreditar que o Rafinha chegou nesse patamar, mas eu digo que ele chegou. E por
falei melhor do mundo, Vinícius Júnior, espetacular como sempre. É um jogador fenomenal, é um jogador que consegue desafiar ele mesmo a cada jogo que passa, ele sempre consegue achar uma alternativa diferente do que foi o Vinícius Júnior da última partida. Tanto é que agora ele fez o seu primeiro hat-trick na Champions League, entrando naquela seleta lista que eu comentei antes, e fazendo história com a camisa do Real Madrid mais e mais vezes. Cada vez mais se mostrando, sim, um jogador fenomenal e um jogador merecedor da bola de ouro como ele é. Inclusive, vai ser um vídeo sobre isso. Mas agora, deixando de babar esses jogadores que eu queria destacar pela ótima atuação que tiveram na Champions League, né? Não deixando de lado Gabriel Martinelli e Savinho, que também jogaram bem. Mas vamos falar agora um pouquinho da seleção brasileira e do porquê que eles não desempenham tão bem com a camisa amarelinha. Essa belezura aqui. Bom, a primeiro de tudo é motivos óbvios. É ambiente diferente, técnico diferente, jogadores diferentes. É difícil você se acostumar com tudo isso. Mas é muito mimimi da minha parte falar esse bagulho, eu admito. Por isso que eu tento ignorar ao máximo essa minha própria opinião que eu tenho, até porque, sei lá, a Espanha, que tá jogando barbaridade, consegue manter o seu estilo de jogo na mesma condição que o Brasil. Porém, tem alguns fatores que diferenciam a Espanha, usando a Espanha, por exemplo, do Brasil. Qual é? A Espanha, ela conseguiu fortificar e solidificar um estilo de jogo próprio, coisa que o Brasil não tem. A seleção brasileira hoje, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, é uma seleção sem ideias, é uma seleção muito fraca, é uma seleção que não tem um técnico que represente essas ideias que, como eu já falei, não existem, ou aparentam não existir. Parece que se perderam no tempo e se perderam naquela ideia de que a individualidade de um jogador vai resolver tudo, sendo que nunca foi assim. Não tô dizendo que a individualidade, um contra um, aquele chute de gênio que, sei lá, Pelé tinha, Zico tinha, Sócrates tinha, Garrincha tinha o drible, não deveriam ter nessa seleção. Mas eu tô falando que nunca a seleção brasileira dependeu só disso. A seleção brasileira sempre teve ideia de jogo, a seleção brasileira sempre teve jogadores competentes com essa ideia de jogo e principalmente jogadores que se entendiam. Não era como se o jogador estivesse distante um do outro. E o que eu percebo nessa atual seleção, que não é culpa dos jogadores, tá? É que os atletas, eles têm se distanciado cada vez mais uns dos outros e principalmente, muito principalmente, da seleção brasileira. A seleção brasileira não é mais um pódio onde qualquer jogador queria estar. Parece até mesmo que os jogadores só querem jogar pela seleção quando chega na Copa do Mundo. Isso é um problema gravíssimo. Vou citar como exemplo, eu não tenho provas pra afirmar isso que eu tô falando, mas é um exemplo bem claro. O Éder Militão e o Vinícius Júnior perderam os 2 jogos do Brasil nessas últimas eliminatórias com uma nota de lesão. No primeiro jogo do Real Madrid pós-data FIFA, eles estavam lá jogando. E assim, é muita inocência não achar que teve-se uma gambiarra ali no meio, sabe? Como é que fala, cara? Uma malandragem ali pra tirar os jogadores da seleção. Não necessariamente por parte dos jogadores, mas sim muito mais por parte do Real Madrid. Eu acho que isso é algo comum, que acontece bastante e não dá pra negar essa realidade. Mas você vê também que nenhum jogador briga para estar ali. E isso eu enxergo como um problema grave, mas não é culpa dos jogadores, também não é culpa de nós torcedores. A culpa é inteiramente da CBF, que pra mim é o vilão de tudo, cara. Eu sou bem sincero no que eu digo. A CBF, ela conseguiu desmoralizar totalmente o futebol brasileiro e, consequentemente, a seleção brasileira. Aqui nós não temos, por exemplo, um gramado bom, aqui não temos uma boa escola de técnico, aqui nós não temos jogadores recebendo bem nos interiores, em times fora do eixo sul-sudeste. Ou seja, o Campeonato Brasileiro como um todo, o futebol brasileiro como um todo, é essa nhaca que a gente vê diariamente. E a gente, apesar de ter jogadores que se sobressaem, por exemplo, o Gerson, ele se sobressai apesar de um péssimo Campeonato Brasileiro. Não falando de elenco e de qualidade, mas sim de estrutura. A arbitragem daqui é ruim, o gramado daqui é ruim e tudo isso vai refletir diretamente com a construção que a gente vê na seleção brasileira. E para finalizarmos aqui, vamos falar um pouquinho do o Dorival Júnior. Bom, Dorival Júnior, eu ainda não acho que ele é o maior chefão dessa seleção brasileira, não acho que ele é o maior problema disso. Porém, ele não é solução de absolutamente nada. Ele, inclusive, me parece ser muito pouco competente a comando da seleção brasileira. Ele é um cara que demonstrou não ter peito para segurar suas ideias e muito menos ir contra a ideia daqueles que estão mais por cima da CBF, sabe? E isso resulta em uma seleção brasileira que parece mais jogada dentro de campo, sem ideia de jogo, sem uma visão tática muito boa da equipe. Parece que ele fez um rachão ali com os jogadores e decidiu, ô Rodrigo, você joga ali por dentro, isso não bota na ponta e deixa ele sozinho com um meio de 5 caras e é isso, pô, vamos tentar jogar a bola assim. Além, é claro, de existir problemas de panelinhas ali dentro da seleção brasileira, existem cargos hierárquicos ali dentro. O Danilo, por exemplo, é dono incontestável da posição, nem acho o Danilo tão ruim assim, mas é impossível você não questionar a titularidade dele na seleção brasileira. O Marquinhos é outro que parece ser, como o pessoal tá
falando concursado da CBF, e você junta todos esses fatores, mais um técnico que não tem peito para ir contra tudo isso, a gente esbarra nesse Brasil que estamos vendo. O Brasil que demonstra muita pouca esperança, apesar de ter ganhado os 2 últimos jogos. O Brasil que a cada ano que passa parece sofrer cada vez mais downgrade do que necessariamente elevar o nível do seu futebol, e principalmente é um Brasil que está se afastando cada vez mais dos seus jogadores e principalmente dos seus torcedores. Mas é isso, rapaziada, eu queria exaltar um pouquinho dos jogadores fenomenais que são o Vinícius Júnior e o Rafinha, que eu sou muito fã, quase tenho um treco com o hat-trick do Rafinha. O cara é absolutamente craque, certamente um dos, quiçá, o melhor jogador da atual temporada. E o Vinícius Júnior muito provavelmente aí campeão da Bola de Ouro de 2024 nesta segunda-feira. É absurdo, cara, essa geração do Brasil. Eu acho que depois de muito tempo mesmo, a gente realmente tem esse otimismo de olhar para essa nova geração e realmente entender eles como os donos da posição, alguém que pode realmente revolucionar ali com a camisa amarelinha. E diferentemente do que muitos possam pensar ou achar, a nossa geração não é fraca. Ela, inclusive, é a mais forte pós-Copa do Mundo de 2002, aquela geração de Ronaldo Fenômeno, de Adriano, por aí vai. Essa é a mais forte depois de uns 20 anos, pode-se dizer assim. Mas é isso, rapaziada, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, curta, comenta, compartilha e faça o que mais você quiser com o conteúdo. É isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui, valeu!